Obrigado, Senhor, por mais um dia. Obrigado pela tua fidelidade, pelo teu amor, pela tua graça derramada sobre as nossas vidas. Santificado seja teu nome, Pai, porque tu és santo e digno de todo louvor e de toda honra. Obrigado, Senhor, porque tem cuidado de nós e nada tem deixado faltar sobre as nossas vidas. Mesmo nas dificuldades, sabemos que a tua presença é real. Vem, Senhor, com o teu reino sobre as nossas vidas para que possamos entender a tua vontade, o teu querer. Perdoa, Pai, os nossos pecados. Seja conosco. Nos ensine, Senhor, a não carregar o pecado dos outros. E nos ensine, Senhor, a perdoar os outros. Para que o seu nome seja glorificado, Pai. Para que o seu nome seja exaltado. Assim como prometeu, Pai, aviva-nos, Pai. Traga este avivamento ao Brasil. Desperta a tua igreja, desperta o teu povo, para que eles possam ver todas as coisas que o Senhor está fazendo, que o Senhor vai fazer no mundo e na nossa nação. Seja com Israel, Senhor. Acorde Israel, Pai. Que seja aberto os olhos e o coração deles, para que eles realmente reconheçam o Messias, para que o seu nome seja glorificado e para que o Senhor volte para reinar nesta terra. Tem misericórdia de nós, nos capacita, nos ensina, nos protege e nos mostra, Senhor, as tuas vontades, o teu desígnio, tudo que o Senhor tem preparado para esta geração. Que o seu nome seja glorificado, Pai. Espírito Santo, venha nesta manhã ministrar aos nossos corações, que possamos aprender com a tua palavra, para que o seu nome seja glorificado, para que esta palavra entre em nossos corações e em nossa mente, e que a gente possa usá-la durante os nossos dias, para que possamos aprender a obedecer ao Senhor e nos purificar e nos limpar de todos os pecados, para que o seu nome seja glorificado, para que o Senhor seja sempre exaltado, porque teu é o poder, toda a glória e toda a honra, porque teu é o reino hoje e sempre. Amém. Amém. Não dá para fazer um período só de oração, assim? Tão bom. Vamos lá então, Juízes 6. Gideão. Os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, e por isso o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas durante 7 anos. Os midianitas prevaleceram contra Israel, e por causa dos midianitas, os filhos de Israel fizeram para si as covas que estão nos montes, as cavernas e as fortificações, porque cada vez que os israelitas semeavam, os midianitas, os amalequitas e o povo do Oriente os atacavam. Acampavam em Israel, destruindo os produtos da terra até a vizinhança de Gaza, e não deixavam em Israel sustento algum, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos, pois vinham com o seu gado e as suas tendas, como uma nuvem de gafanhotos. Eram tantos que não se podia contar, nem a eles, nem aos seus camelos, e entravam na terra para a destruir. Assim, Israel ficou debilitado com a presença dos midianitas. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Quando os filhos de Israel clamaram ao Senhor por causa dos midianitas, o Senhor lhes enviou um profeta que lhes disse: Assim diz o Senhor, Deus de Israel: Eu tirei vocês do Egito, da casa da servidão. Eu os livrei das mãos dos egípcios e das mãos de todos os opressores. Eu os expulsei e dei a vocês a terra deles. E disse: Eu sou o Senhor, o Deus de vocês.
não adorem o Deus dos amorreus, em cuja terra vocês estão morando. Mas vocês não deram ouvido à minha voz. Então o anjo do Senhor veio e sentou-se debaixo do carvalho que está no Ofra, que pertencia a Joás, da família de Abiazer. Gideão, filho de Joás, estava malhando trigo no lagar para o pôr para salvar dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: O Senhor está com você, homem valente. Gideão respondeu: Ah, meu Senhor, se o Senhor Deus está conosco, por que nos aconteceu tudo isso? E onde estão todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contaram? Eles disseram: O Senhor nos tirou do Egito, porém agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Então o Senhor se virou para Gideão e disse: Vá nessa força que você tem e livre Israel das mãos dos midianitas. Não é verdade que eu estou enviando você? Gideão respondeu: Ah, meu senhor, como livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu sou o menor na casa de meu pai. Mas o Senhor disse: Já que eu estou ao seu lado, você derrotará os midianitas como se fosse um só homem. Gideão respondeu: Se de fato eu encontrei favor aos teus olhos, dai-me um sinal de que és tu, Senhor, que está falando comigo. Peço que não te afaste daqui até que eu volte. Traga a minha oferta e a coloque diante de ti. Ele respondeu: Eu esperarei até que você volte. Gideão entrou em casa, preparou um cabrito e fez pães sem fermento com 20 litros de farinha. Pôs a carne no cesto e o caldo numa panela. Depois trouxe tudo até debaixo do carvalho e entregou ao anjo. Porém, o anjo de Deus lhe disse: Pegue a carne e o pão sem fermento e o coloque-o sobre esta rocha. Depois, derrame o caldo em cima. Foi o que Gideão fez. Então o anjo do Senhor estendeu a ponta do cajado que trazia na mão e tocou a carne e o pão sem fermento. Saiu fogo da rocha e queimou a carne e os pães. E o anjo do Senhor desapareceu da presença dele. Quan- Quando Gideão viu que era o anjo do Senhor, disse: Ai de mim, Senhor Deus, pois vi o anjo do Senhor face a face. Mas o Senhor lhe disse: Que a paz esteja com você, não tenha medo, você não morrerá. Então Gideão edificou ali um altar ao Senhor, e lhe deu o nome de O Senhor é Paz. Até o dia de hoje, esse altar está em Ofra, que pertence à família de Abiezer. Naquela mesma noite, o Senhor disse a Gideão: Leve o touro que pertence ao seu pai, a saber, o segundo touro de 7 anos, e derrube o altar de Baal, que é de seu pai, e corte o poste da deusa Aserá, que está junto ao altar. No alto desse lugar fortificado, faça para o Senhor, seu Deus, um altar em camadas de pedra. Depois pegue o segundo touro e ofereça-o em holocausto com a lenha do poste da deusa Aserá, que você irá cortar. Então Gideão levantou 10 homens dos seus servos e fez como o Senhor lhe havia falado. Mas porque teve medo da casa de seu pai e de seus homens, daquela cidade, não o fez de dia, mas de noite. De madrugada, quando os homens daquela cidade se levantaram, eis que o altar de Baal estava derrubado, e o poste da deusa Aserá, que estava junto dele, cortado, e o referido segundo touro tinha sido oferecido no altar que havia sido edificado. E diziam uns aos outros: Quem fez isso? E perguntando o inquirido, disseram:
Quem fez isso foi Gideão, filho de Joás. Então os homens daquela cidade disseram a Joás: Traga o seu filho para fora, para que seja morto, pois derrubou o altar de Baal e cortou o poste da deusa Aserá, que estava junto dele. Porém Joás disse a todos os que se puseram contra ele: Vocês querem defender a causa de Baal? Vocês querem livrá-lo? Quer defender a causa deles? Quem defender a causa dele será morto ainda esta manhã. Se ele é Deus, que defenda a si mesmo. Assim derrubaram seu altar. Naquele dia, Gideão passou a ser chamado de Jerubbaal, porque foi dito: que Baal defenda a sua causa contra ele, pois foi ele quem derrubou seu altar. Todos os midianitas, amalequitas e o povo do Oriente se ajuntaram, passando o Jordão, e acamparam no vale de Jezrael. Então o Espírito do Senhor revestiu Gideão, que fez soar o alarme, convocando os homens da família de Abiezer a segui-lo. Enviou mensagem para toda a tribo de Manassés, e também foi convocado a segui-lo. Enviou ainda mensagem a Asser e Zebulon e a Naphtali, que foram se encontrar com ele. Então Gideão se dirigiu a Deus, dizendo: Se realmente quer livrar Israel por minha mão, como dissestes, eis que eu porei uma porção de lã na eira. Se o orvalho estiver somente nela e a terra ao redor estiver seca, então saberei que irás livrar Israel por meio de mim, como dissestes. E assim aconteceu. No outro dia, Gideão se levantou de madrugada e apareceu, e apertando a lã do orvalho que havia nela, espremeu uma taça cheia de água. Gideão se dirigiu a Deus mais uma vez, dizendo: Não, não se acenda contra mim a tua ira. Se eu falar somente mais uma vez, peço-te que me deixes fazer mais uma prova com a lã, que desta vez só a lã esteja seca, e que haja orvalho na terra ao redor dela. E Deus assim o fez naquela noite, pois só a lã estava seca, e sobre a terra ao redor dela havia orvalho. Muito bom. Eu acho triste começar sempre as histórias como o filho de Israel. Os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. E achei bem interessante, né? Que eles clamaram ao Senhor, o Senhor mandou um profeta. Por que vocês estão clamando a mim? Eu tirei vocês do Egito, salvei vocês e falei para vocês não adorar outros deuses e vocês estão adorando. E agora vocês vêm clamar a mim? Mas o amor e a misericórdia de Deus é tão grande que assim ele levanta Gideão para começar um processo de libertação do povo, né? E vocês viram que devia fazer tempo, né, que eles sofriam com essa perseguição. Eles plantavam, os amalequitas, os midianitas iam lá e roubavam toda a plantação deles Nossa, e deixavam eles sem nada, né? Então não devia ser época. E eles já estavam cansados, né? Porque provavelmente eles já tentaram lutar, tentaram fazer alguma coisa. Mas lembra, toda vez que Israel lutava sem Deus, eles não conseguem prevalecer. interessante que ele fica perguntando para Deus, né? Mas é o Senhor, né? Como quer que eu faça isso, né? Onde que tá isso? Onde que tá? Que eu vi que voltei aqui e esqueci de marcar. Quando Deus está falando para ele fazer, e ele ele fica temeroso, né? É porque ele se coloca como o menor das tribos, né? Uhum. Ele se coloca como
O anjo chama de corajoso, mas ele mesmo não se acha corajoso, né? E é bem interessante que Do aqui, ó, 36 ao 40. toda vez que fala anjo do Senhor, a gente tem a presença do próprio Jesus, né? Isso, aham. E é bem interessante que a gente vai ver mais pra frente com Sansão que a situação é a mesma, que ele conversa com o Senhor sem saber quem realmente é. É isso. E aí só quando é manifestado o poder, ele percebe que ele falou com o próprio Deus. Ah, Juízes 6, 36 a 40. Aqui fala assim: prove Deus. Quando pede a Deus para lhe provar algo, seu pedido revela mais sobre você do que sobre Deus. Sua exigência expõe suas dúvidas e seus medos inconfessos. Por que não posso simplesmente acreditar em sua palavra? Por que tenho tanto medo? Quando você enfrenta decisões difíceis, a ansiedade é uma reação natural. Então, como Gideão, você pode suplicar por um sinal que confirme o que espera. Antes de pedir a Deus por um sinal, porém, primeiro reconheça o medo ou a falta de fé que está motivando seu pedido. Então, peça a Deus coragem para superar esse medo e assim obedecer a sua palavra sem hesitar. Uma boa lição, né? Vamos pro 7. Às vezes Deus está falando com a gente e a gente fica, será que é coisa da minha cabeça, né? Isso acontece muitas vezes. Mas aí quando você estuda sobre o profético, que é aprender a discernir essas coisas, Isso, eu quero estudar isso aí. você tem que entender o que realmente é, né? Uhum. Porque primeiramente, toda vez, cara, não vai ter outro jeito. Toda vez o Espírito primeiramente fala à sua mente. E aí cabe você buscar o discernimento para entrar ao seu coração e você entender que vem do próprio Deus, né? Mas a primeira coisa que entra é na sua mente, né? Então você tem que estar em sintonia com o Espírito para entender que vem dele aquilo, né? Porque se estiver na carne, né, você não vai escutar nada, vai estar... Aí você esquece. E Esse, também esse vai vir 13 aqui, muita dúvida, né? esse 13 aqui é Como, interessante, porque e como eles ele eram, põe coisa para você não ouvir, né? Eu falo assim, são os passarinhos e belas flores. Eles nos encantam, que é para você não ver o além, para você, né? Nossa, Pode falar, Delei. o 13 aqui, que o pessoal, Deus escolhe sempre o medroso mesmo, né? Mas conhece o coração dele. O verdade. 13 aqui, o povo estava desacreditado, só fazendo coisa errada, e sempre estava perdendo tudo para os amalequitas, né? Que lá, Senhor, Gideão respondeu: se o Senhor está conosco, por que aconteceu tudo isso? Então, ali ele escolheu uma pessoa bem, bem simples mesmo, bem fraco. Por isso que estava acontecendo tudo isso, né? Os caras não tava fazendo que Deus, não estava agradando a Deus, então acontecia tudo isso para ver se ele escolheu um coração bem um cara de bom coração, na verdade. Porém medroso, né? Mas é esse aí que vai se encorajar. Deus E conhece o eles coração da estavam pessoa mesmo. Pega sempre aquele fraco, que não sabe nada. Levantou mesmo aquele que você disse. Ele levantou uma pessoa no meio de todos. Porque Deus não escolhe um valentão, que não adianta, né? Ele vai querer se Mas Deus catar um faz isso valentão, lá tava cheio, né? para confundir mesmo a população, porque assim, se é uma pessoa entendida, todo mundo para ouvir, né? Todo mundo ia temer, e continuar temendo aquele pessoa valentão lá. Aham. Pega uma pessoa de bom coração, simples.
Mas tudo depende da situação, a gente vai piorar. Uhum. Vai ter É. juízes terríveis. Vai. Vamos pro 7. Vamos, 7 da Elisângela. Então, Jerubaal, que é Gideão, e todo o povo que estava com ele, levantaram-se cedo e acamparam ao lado do poço de Arode, de modo que o exército dos midianitas estava ao lado norte deles, junto à colina de Moré, no vale. E o Senhor disse a Gideão: o povo que está contigo é demasiado para que eu entregue os medianitas nas suas mãos, para que Israel não se vanglorie contra mim, dizendo: a minha própria mão me salvou. Agora, portanto, vai e proclama aos ouvidos do povo, dizendo: todo aquele que estiver temeroso e receoso, que retorne e parta cedo do monte Gileade. E do povo retornaram 22 mil, e permaneceram 10 mil. E o Senhor disse a Gideão: o povo ainda é demasiado. Faze-os descer até a água, e ali o provarei para ti. E será que daqueles que eu te disser, este irá contigo, o mesmo irá contigo, e de todo o que eu te disser, este não irá contigo, o mesmo não irá. Assim ele fez, descer o povo até a água. E o Senhor disse a Gideão: todo aquele que lamber a água com a sua língua, como lambe um cão, este tu separarás. Do mesmo modo, todo aquele que se dobrar sobre os joelhos para beber. E o número daqueles que se lamberam, levantando a mão à boca, foi de 300 homens. Mas todo o restante do povo se dobrou sobre os joelhos para beber água. E o Senhor disse a Gideão: pelos 300 homens que lamberam, eu vos salvarei, e entregarei os medianitas na tua mão, e que todas as outras pessoas voltem, cada qual para o seu lugar. Assim o povo tomou provisões em mãos, e suas trombetas, e ele enviou todo o restante de Israel, cada homem para sua tenda, e reteve aqueles 300 homens. Peraí, Elisângela, só um pouquinho. Éder, aqui eu sempre faço confusão. Quem é que ele separou? O que bebeu assim ou o que ajoelhou? Na verdade, foram duas coisas, né? Quando ele colocou lamber água como cachorro. Aquele que ficou de 4 como cachorro e lambeu a água direto ali. Aquele que se ajoelhou em postura, sabe quando você põe um joelho, fica em posição de guarda, pegou a água com a mão e trouxe aqui, esse foi o que eles levou. Mas aqui, às vezes a gente existem pregadores que querem falar, não, porque aquele que tá... Não, foi só um jeito de Deus separar. Não é porque o cara estava mais em prontidão, não, foi só um jeito de Deus separar. Porque se você pegar, os 10 mil eram valentes, os 10 mil queriam lutar, mas Deus queria 300. Então foi uma maneira de Deus tirar ali mais 9.700 pessoas dali. Então, se você parar para pensar, vai ter pregadores que vai falar, não, porque aquele estava com mais atenção. Não, porque eles nem lutaram, você entendeu? Deus só queria separar. Deus queria menor quantidade de gente. Então Deus falou assim, ó, aquele que lamber a água igual um cachorro, não é porque ele é o mais fraco. Não, é uma maneira de fazer uma separação. Você deixa aí. E aquele que vai ser a quantidade menor, que vai ajoelhar e trazer a água com a mão na boca, esse vai ser os que você vai levar. Agora, muita gente fala, não, porque esses eram mais atentos e mais valentes. Eles nem lutaram. Todos estavam com medos e todos eram valentes, porque aqueles que eram medrosos ele já tinha mandado ir embora. Entendeu? Legal. Bom. Obrigada, Elisângela. Pode continuar. Assim, o povo tomou provisões em mãos. Onde você está mesmo, No 7. Vou voltar no 7 aqui. E o Senhor disse a Gideão: pelos 300 homens que lamberam, eu vos salvarei, e entregarei os medianitas na tua mão, e que todas as outras pessoas voltem, cada qual para o seu lugar. Assim o povo tomou provisões em mãos, e suas trombetas, e ele enviou todo o restante de Israel, cada homem para a sua tenda, e reteve aqueles 300 homens.
e o exército de Midian estava abaixo dele no vale. E sucedeu que na mesma noite o Senhor lhe disse: Levanta-te, desce ao exército, pois eu o entregarei na tua mão. Mas se temeres descer, desce com Purã, teu servo, até o exército. E tu ouvirás o que eles dizem, e depois disso as tuas mãos serão fortalecidas para desceres até o exército. Então ele desceu com Pura, seu servo, para a parte externa dos homens armados que estavam no exército. E os medianitas e os amalequitas e todos os filhos do Oriente se espalhavam ao longo do vale como locustas em multidão. E os seus camelos eram inumeráveis, como a areia na beira do mar pela sua multidão. E quando Gideão chegou, eis que havia um homem que contava um sonho ao seu companheiro e disse: Eis que tive um sonho, e eis que um bolo de pão cevado rolava ao encontro do exército de Midian, e veio sobre uma tenda e a feriu a ponto de cair, e a pôs de cabeça para baixo, até que a tenda ficou estendida. E o seu companheiro respondeu e disse: Isto não é nada além da espada de Gideão, o filho de Joás, um homem de Israel, pois em sua mão Deus entregou Midian e todo o exército. E assim foi que, quando Gideão ouviu o relato do sonho e a sua interpretação, adorou e retornou para o exército de Israel e disse: Levantai-vos, pois o Senhor entregou na vossa mão o exército de Midian. E ele dividiu os 300 homens em 3 companhias, e pôs uma trombeta na mão de cada homem, com cântaros vazios e tochas dentro dos cântaros. E ele lhes disse: Olhai para mim e fazei de modo semelhante. E eis que quando eu for para a parte externa do acampamento, assim como eu fizer, farei também vós. Quando eu soprar a trombeta, eu e todos que comigo estiverem, soprai vós também as trombetas para todos os lados do acampamento, e direis: A espada do Senhor e de Gideão. Assim Gideão e centena de homens que estavam com ele vieram para a parte externa do acampamento, no início da vigília do meio, e eles haviam acabado de trocar a guarda. E eles sopraram as trombetas e romperam os cântaros que estavam nas suas mãos. E as 3 companhias sopraram as trombetas e romperam os cântaros e seguraram as tochas na sua mão esquerda e as trombetas na mão direita para soprá-las ao mesmo tempo. E eles gritaram: A espada do Senhor e de Gideão. E cada um dos homens se pôs de pé no seu lugar ao redor do acampamento. E todo o exército correu e gritou e fugiu. E os 300 homens sopraram as trombetas, e o Senhor colocou a espada de cada homem contra o seu companheiro, e em todo o exército. E o exército fugiu para Bet-Sita, em Zererá, e para o limite de Abel-Meolá, até Tabate. E os homens de Israel, de Naphtali, de Asser, e todos os Manassés se reuniram e perseguiram os medianitas. E Gideão enviou mensageiros ao longo de todo o monte Efraim, dizendo: Descei contra os medianitas, e tomai antes deles as águas até Betibara e o Jordão. Então todos os homens de Efraim se reuniram e tomaram as águas até Betibara e o Jordão. E eles tomaram 2 príncipes dos medianitas, Oreb e Zeeb, e mataram Oreb sobre a rocha de Oreb. E Zeeb eles mataram no lagar de Zeeb, e perseguiram Midian, e trouxeram as cabeças de Oreb e Zeeb para Gideão, no outro lado do Jordão. Amém. Sabe o que eu acho bem interessante? Esse dia eu estava lá na Bela, tá estudando Juízes, né? E aí eles estavam falando, o pastor estava falando sobre isso.
que a gente não percebe mais quando a gente volta ali, sobre o sonho deles, né? Ele fala que viu um pão rolando no 13, né? Eis que um pão de cevada vinha rolando dentro do arraial dos midianitas. O povo de Israel tinha esse conceito, sabe? De ser um povo que era o único povo que comia pão sem cevada. Então eles eram considerados. Então, quando eles viram um pão rolando, eles estavam vindo o povo de Israel vindo sobre, né? E é bem interessante que esse cântaro, né, que eles tinham na mão, era tipo como se fosse hoje que a gente chama lá de coquetel Molotov, né, que o cara põe fogo e joga. Então, tipo assim, eles tinham os cântaros e as tochas, né? Então é como se eles jogassem os cântaros para pegar fogo, para gerar uma confusão imensa ali entre aquele povo. Então é um cenário, imagina um cenário de caos e confusão que os amalequitas passaram, né? E aí aqueles outros, o Beth, que não se curvaram, eles estavam prontos lá no final para poder continuar a guerra, entendeu? Eles não foram desprezados, não foram dormir. Pensa, porque o povo fugiu, né? Os Uhum. midianitas, muitos se mataram, né? Uhum. Com o medo e com o caos que aconteceu ali. Só que uma galera fugiu. E aí é onde Gideão levantou ali. Agora aqueles que estavam lá, agora vocês vão lá guerrear, agora vocês vão pegar aquele povo. E também foi lá e avisou Efraim que o povo estava fugindo pro lado dele também. Já levanta aí e vai contra esse povo aí. Que sabedoria, né? Então a estratégia de Gideão foi bem interessante, né? Uhum. E ele se aproveitou, né? Você imagina, a gente estava pensando assim, no dia que a gente estava ouvindo essa história lá na igreja, a estratégia do próprio Deus, né? Porque acordou Gideão no meio da noite, falou: vai lá com seu servo, porque você está morrendo de medo, e ouve o que eu tô colocando no coração deles. E aí ele foi exatamente naquele local onde aqueles dois soldados estavam conversando sobre um sonho que Deus tinha colocado neles. Ai, que coisa linda. Então, tipo assim, é só Deus fazendo essas coisas, né? Uhum. Aquilo deu uma estratégia a Gideão e coragem a ele, né? E ali, quando ele separa os 300, um de cada lado, você imagina, o exército de Midian estava dentro de um vale. Então, a gente sabe que tá dentro do vale, então, montanha dos todos os Os lados. lados, né? Então, eles estavam no topo da montanha, trocou a trombeta, jogou os negócios de fogo em cima deles. Gritaram, cara, o que está acontecendo? A gente está ferrado. E é bem interessante que, se eu não me engano, esse exército de midianitas eram 120 mil homens. É por aí. Então, quando a gente pega ali no começo, que tinha 32 mil, a gente tinha uma média ali de 4 por 1, já não era fácil. Agora você imagina 300 contra 120 mil. Nossa. Então é Deus mostrando, né, que ele ia realmente fazer. E Gideão foi corajoso e abençoado por isso, né? Aqui nós vemos como a importância de ter um ouvido, um coração sensível, né? Nós somos muito, falo eu, né? Muito incrédulos, assim. Às vezes Deus está falando e você está relutante, né? Mas será, mas será? Não é difícil. As vozes do mundo gritam e se você não tomar cuidado, você se confunde. É bem isso mesmo. Vamos ler o 8 para a gente finalizar, Gideão? A derrota final dos medianitas. Então os homens de Efraim disseram a Gideão: que é isto que você fez conosco, não nos chamando quando foi lutar contra os medianitas?
e discutiram fortemente com ele. Porém, ele lhe disse: que mais fiz eu agora do que vocês? Não é fato que os poucos cachos de uva deixam por Efraim são melhores do que toda a colheita de Abiezer? Deus entregou nas mãos de vocês os príncipes dos medianitas, Oreb e Jeebe. O que pude eu fazer em comparação com o que vocês fizeram? Depois de ele dizer isso, abrandou-se a ira deles contra Gideão. Quando Gideão chegou ao Jordão, passou com os 300 homens que com ele estavam, cansados, mas ainda perseguindo os inimigos. E disse aos homens de Sucote: por favor, deem alguns pães para estes que me seguem, pois estão cansados. E eu vou ao encalço de Zeba e Salmuna, reis dos medianitas. Porém, os chefes de Sucote disseram: será que você já tem Zeba e Salmuna em seu poder para que demos pão ao exército que está com você? Então Gideão disse: por isso, quando o Senhor entregar Zeba e Salmuna nas minhas mãos, rasgarei a carne de vocês com espinheiros e outras plantas no deserto. Eita, ele ficou bravo. Eita. Dali Gideão foi a Penuel e fez o mesmo pedido aos homens daquele lugar. Mas esses de Penuel lhe responderam como os homens de Sucote lhe haviam respondido. Eita. Por isso também falou aos homens de Penuel, dizendo: quando eu voltar em paz, derrubarei esta torre. Ora, Zeba e Salmuna estavam em Carcor, com os seus exércitos, uns 15.000 homens, todos os que restaram do exército do povo do Oriente, pois 120.000 homens que puxavam da espada tinham sido mortos. Gideão foi pelo caminho dos nômades, a leste de Noba e Jogibeá, e atacou aquele exército de surpresa. Zeba e Salmuna fugiram, mas Gideão os perseguiu. Ele prendeu os 2 reis dos medianistas, Zeba e Salmuna, e deixou todo aquele exército em pânico. Quando Gideão, filho de Joás, voltou da batalha pela subida de Heres, prendeu um moço de Sucote e lhe fez perguntas. E o moço deu por escrito o nome dos chefes e anciões de Sucote. 77 homens. Então Gideão foi falar com os homens de Sucote e lhe disse: vejam, aqui estão Zeba e Salmuna, a respeito dos quais vocês zombaram de mim, dizendo: será que você já tem Zeba e Salmuna em seu poder para que demos pão aos seus homens cansados? E prendeu os anciões da cidade. Pegou espinheiros e outras plantas do deserto e com ele deu severa lição aos homens de Sucote. Derrubou a torre de Penuel e matou os homens da cidade. Depois perguntou a Zeba e a Salmuna: como eram os homens que vocês mataram em Tabor? E eles responderam: como você. Assim eram eles. Cada um se parecia com um filho do rei. E Gideão disse: eram meus irmãos, filhos de minha mãe. Tão certo como vive o Senhor, se vocês os tivessem deixado com vida, eu não mataria vocês. E disse a Jéter, seu primogênito: levante-se e os mate. Levante-se e mate-os. Porém, o moço não arrancou de sua espada, porque teve medo, pois ainda era jovem. Então Zeba e Salmuna disseram: venha você mesmo e nos mate, pois o homem é conhecido por sua valentia. Eita, queria desafiar mesmo, né? Gideão foi, matou Zeba e Salmuna e pegou os ornamentos em forma de meia-lua que estavam no pescoço dos camelos deles. Então os homens de Israel disseram a Gideão: domine sobre nós, tanto você como seu filho e o filho do seu filho, porque você nos livrou do poder dos medianitas. Porém Gideão lhe disse: não dominarei sobre vocês, nem tampouco meu filho dominará sobre vocês. O Senhor Deus dominará sobre vocês. E Gideão continuou. Aqui a gente vê que ele não
não deu vazão para a idolatria de pessoas, né? Porque se deixasse adorar ele, né? Ah, só porque fez isso, vamos adorá-lo, né? Muito bem. 23, porém Gideão lhe disse, não dominarei sobre vocês, não, tampouco meu filho dominará sobre vocês, o Senhor Deus dominará sobre vocês. Gideão continuou, mas quero fazer um pedido, que cada um de vocês me dê as argolas do seu despojo. É que os medianitas tinham argolas de ouro, pois eram ismaelitas. Então eles responderam, de bom grado as daremos. E estenderam uma capa, e cada um deles colocou ali uma argola do seu despojo. O peso das argolas de ouro que pediu foi de uns 20 quilos de ouro, meu Deus. Sem contar os ornamentos que foram de meia-lua, os pendentes, as roupas de púrpura que os reis dos midianitas usavam, e sem contar os ornamentos que os camelos traziam no pescoço. Disso, Gideão fez uma estola sacerdotal e pôs na sua cidade, em Ofra, e todo Israel se prostituiu ali, adorando essa estola. E isso veio a ser um tropeço para Gideão e toda a sua casa. Assim, os midianitas foram subjugados pelos filhos de Israel e nunca mais levantaram a cabeça. E a terra ficou em paz durante 40 anos, nos dias de Gideão. A morte de Gideão. Jerubaal, filho de Joás, retirou-se e ficou morando em sua casa. Gideão teve 70 filhos, todos provindos dele, porque tinha muitas mulheres. A sua concubina, que morava em Siquém, lhe deu também à luz um filho e lhe deu o nome de Abimeleque. Gideão, filho de Joás, morreu em boa velhice e foi sepultado no túmulo de Joás, seu pai, em Ofra, cidade da família de Abiezer. Depois que Gideão morreu, os filhos de Israel voltaram a se prostituir com os Baalins e puseram Baal-Berite por Deus. Os filhos de Israel não se lembraram do Senhor, seu Deus, que os havia livrado do poder de todos os seus inimigos ao redor. Também não usaram de bondade com a casa de Jerubaal, a saber, Gideão, segundo todo o bem que ele tinha feito a Israel. Que tristeza, né? Depois de tudo isso, o povo ainda se voltou contra Deus. Mas é interessante, né? Igual você parou ali, ele falou, não, que o Senhor dominará sobre vocês. Aí depois ele vai lá, pega as argolas, cria um negócio que vira idolatria. Então, o homem tem que tomar muito cuidado com as coisas e com suas atitudes. Com a sua, quando você vai adquirindo as coisas, né? Mesmo que você tenha colocado tudo na mão do Senhor, o que o Senhor coloca na sua mão, você tem que tomar cuidado com elas, para que aquilo não seja tropeço, né? Para que aquilo não seja perdição. Tem que aprender a ser mordomo, né? Para que aquilo não gere tropeço na vida das pessoas. Por exemplo, ó, o que veio na minha mente agora, muitas vezes, um líder, um pastor, um padre, a ideia dele é que o Senhor domine e seja adorado. Mas a liderança dele é tão forte, a liderança dele é tão cativante, que as pessoas adoram a ele e deixam de adorar ao Senhor. É verdade, é verdade. Então, precisamos tomar muito cuidado com o que Deus coloca em nossas mãos. É Para verdade. que sempre a glória seja dele e para ele. E ele deu no começo ele deu um exemplo muito bom, né? Igual ele Só um falou. pouquinho, Dele, deixa eu só completar ali. Porque quando acontece isso, as pessoas ficam, eu vou lá porque é fulano que vai estar lá pregando, é ele que vai estar, você entendeu? Começa a adorar a pessoa, né? É verdade. Nossa. Pode falar, Dele. Eu tô falando assim, ele no começo ele era tão medroso e ele deu um exemplo, né? Bruno, é Deus que vai dominar sobre vocês. Só que ele se perdeu, pegando esses depois, ele se perdeu muito rápido, né? Já pegou aquele monte de ouro lá, recebeu isso aí. Ele se sentiu muito encorajado e muito poderoso, assim. Porque logo ele se desviou, ele deu um mau exemplo.
E separa, Falou ele que, governou por falou que 40 ele ia anos, cara. ficar sobre Deus, mas na verdade ele foi o primeiro a dar mau exemplo, aí por isso que o povo já se afastou de novo de Deus, se desviou. Não, e ele governou por 40 anos. Então, Para você ter uma ideia, aqui quando ali embaixo ele teve 70 filhos. Então ele teve muitas mulheres. Então, o que deu esse poder para ele? O que deu esse monte de mulher para eles? Não foi a posição dele, porque no começo a gente vê que ele era pobre e da uma das menores casas. então, Não tinha toda essa autoridade, mas quando ele se tornou o Gideão, que venceu os amalequitas, o poder veio sobre ele, entendeu? Então ali ele conquistou várias mulheres ao ponto de ter 70 filhos, na verdade 71, né? Porque aí ele teve um com uma concubina, ou com uma, na verdade a gente vai descobrir que é com uma prostituta de outra cidade, que é o Abimeleque. E aí, então, realmente subiu para a cabeça dele o poder. foi mesmo. Ele ainda lá, bem atrás, ele ainda falava, eu sou tão pequenino, não tenho nada, tipo assim, era pobre, né? Aí ele achou que ele não seria capaz de vencer. E Deus falando com ele, ele pôs à prova várias vezes Deus para dar lã do sacrifício lá, aí quando ele acreditou mesmo, aí ele governou todo esse tempo, mas com muitos filhos, acabou que ele deu só mau exemplo com esse poder todo aí. Na verdade, ele tinha que ser meio que dar bons exemplos para ali sempre dar continuidade, um filho, um Mas, gente, primogênito e tal, ser outro rei, dar uma mas é o que sequência. você, é uma coisa que você não vai ver, Uhum. sequências de coisas boas. Eu É, acho né? bem interessante quando eu estava vendo que Deus levanta juízes, mas não significa que ele concorda com as atitudes deles. Uhum. Porque o povo está cada vez mais decaindo, cada vez mais perdido. É. Só que aí eu acho bem interessante quando a gente estava lendo lá, quando que eles clamam ao Senhor e o Senhor responde. Quando a Uhum. gente começa a entender que Deus nos colocou como domínio, nos deu domínio sobre esta terra, e que quando nós buscamos aquele que é o governante real, o rei, para que ajude nós, que também somos reis nessa terra, aí o rei soberano, né, vamos colocar assim, o rei de tudo, vem e nos ajuda. Enquanto ficamos quietos e não clamamos a ele, não pedimos ajuda a ele, nada ele faz. E principalmente quando o abandonamos verdadeiramente ao ponto de nos prostituir com outros deuses, aí que ele não faz nada mesmo. Aí ele deixa você à sua plena sorte. E como o povo de Israel, tecnicamente, é um povo fraco, se você parar para pensar, eles só são fortes com Deus. Toda vez que Deus se afasta, eles perdem. Toda vez que Deus os deixa, eles não têm poder. E isso acontece até hoje. Israel só é quem é porque Deus é com eles. Então a gente precisa pensar nisso. E Israel, cara, desde quando ela existe, todo mundo quer eliminar Israel do mapa e não consegue. Por quê? Porque Deus é com eles. Então não adianta hoje a gente falar assim: "Ah, mas Israel não é a noiva do Senhor porque eles negaram a Cristo". Não, eles não negaram a Cristo. Deus endureceu o coração deles, assim como ele fez com Faraó, para que nós, gentios, pudéssemos nos converter e conhecer a mensagem de Cristo. Então a gente tem que ter esse tipo de pensamento e orar para que Deus comece a transformar o coração deles para que eles reconheçam o Messias, para que ele volte. Esse é o real sentido hoje. Então aqui a gente vê pessoas, ou homens que quando vem o poder, eles se perdem. Se perdem. E a gente vai ver a outra história que é de Abimeleque, que é terrível. O que ele vai fazer aqui para adquirir o poder, aí você vai começar a entender como os homens são severos e como se perdem por causa de poder. Mas fechou, gente. São 6 horas, o tempo passa. Boa.
Nós voltaremos Eu amanhã. tinha visto no grupo que a pessoa falou que essa semana ia ser Tessalonicenses. Mas é que A a gente já pessoa. não está mais. Eu conversei com a Elisângela Aham. e a gente não está seguindo tão à risca as leituras do 10 em 1, porque senão a gente acaba não lendo. E Fica tudo pela metade. a gente acaba É perdendo verdade. muitas coisas, sabe? Uhum. Então, como a gente organizou isso, como a gente conversou, eu conversei com ela, então agora a gente vai ler, fazer as leituras. A hora que Maravilha. acabar Juízes, a gente vai para Tessalonicenses. Não tem Maravilha. importância se a gente fique um pouco atrás. O importante, eu É vejo, Deus concluir, né? coração é concluir e fazer a leitura. Sim, Sim. E não deixar ficar atropelando, sabe? Então, sim. Deus sabe todas as coisas. Uhum. Legal. Fechou, gente? Então, Fechou. ô Elisângela, você pode orar para a gente finalizar? Sim. Te rendo graças, ó Deus, por mais um dia de vida. Obrigado, Senhor Jesus, por esse estudo, por cada pessoa que está aqui, por cada família representada, e que o Senhor possa estar tocando no coração cada dia mais das pessoas que estão nesse grupo, para poderem estar participando conosco do estudo. Que tudo isso, Senhor Jesus, é para a honra e glória do Teu nome. Esteja, Senhor Jesus, com cada um de nós hoje, neste dia. Esteja, Senhor Jesus, mostrando, ó Pai, a melhor forma de estar buscando a Ti, a cada dia, Senhor Jesus. Abençoa, Senhor Jesus, a família do meu pai, Senhor Jesus, esteja com ele neste dia. Abençoa, Senhor Jesus, cada um dos familiares das pessoas que estão aqui, ó Pai. Esteja conosco, ó Pai. É isso que eu te peço neste dia. Dai, Senhor Jesus, saúde e que nós possamos, ó Pai, estar cada dia mais querendo buscar e conhecer de Ti. Esteja conosco, Senhor, neste dia. Em nome de Jesus. Amém.